Fala galera, começando com mais um Osório Cast Mais, sempre trazendo assuntos mais interessantes e pessoas mais interessantes que esse que vos fala. E quem eu vou conversar agora já teve aqui nessa bancada em 2022, data conferida por sinal, agora a gente fala, quando é que eu tive aqui? Vamos ver as datas certinhas. E olha só, eu tô tendo a honra de receber hoje aqui o prefeito eleito, Rodrigo Décimo. Tá poderoso esse podcast aqui, né? Primeiro assim, Rodrigo, eu sei que a tua agenda tá tarefada, acabei de perguntar, e aí tá corrido? Muito. Muito, tá. Primeiro assim, ó, muito obrigado, é uma honra realmente estar te recebendo aqui. Prazer enorme. E legal a gente poder juntar, depois eu vou deixar até o link da primeira conversa e juntar com esse momento agora para ficar uma história ainda mais completa. A questão é bem simples, assim, bem simples na hora de perguntar, mas na verdade não é tão simples. Como é que é, de repente, TV, prefeito eleito de Santa Maria? Pois é. Bom, primeiro, Osório, sim, muito obrigado pelo convite. É um prazer enorme estar aqui contigo, conversando de novo. Né, tivemos aquela baita oportunidade também, foi um papo super descontraído. Tenho certeza que esse não vai ser diferente. Então, valeu mesmo, muito obrigado. E sabe que, às vezes, eu me paro pensando assim nessa trajetória, né? Que, puta, é super recente, né? Faz pouco tempo atrás aí que eu fui convidado a ser candidato a vice-prefeito, que relutei um pouco e aceitei. Relutei muito até, né? Mas aí, eu acho que eu contei aquela vez, né, para ti, que quando eu fui convidado, eu dizia, não vou. Aí o prefeito Jorge Pousebon falou, Rodrigo, me faz um favor aqui pela nossa amizade, pela nossa parceria. Se filia a um partido, que estava já no limite, né? Estava no último dia já de filiação. Se filia num partido... Tu não vai concorrer, me disse ele. Não vai concorrer, mas se filia, porque se caso tu resolva, aí tu tá fardado pelo menos para jogar, né? Mas se tu não ter filiar. E eu falei assim, tá, Jorge, pela nossa amizade, parceria, eu vou me filiar, mas assim, esquece, vai procurar outro vice. Mas aí o destino quis que eu aceitasse, alguns outros amigos em comuns conversaram comigo, enfim, e eu fiz uma reflexão, né? Bom, aquela história, né, do cavalo encilhado passa só uma vez, né? E eu estava pensando, bom, será que eu posso me arrepender de não ter aceitado? Posso me arrepender de ter aceitado também, né? Mas pelo menos se a gente aceita, a gente tem a oportunidade de experimentar. E foi isso que aconteceu, eu acabei aceitando, fomos eleitos, e aí essa trajetória de 4 anos acabou me conduzindo também para que eu pudesse oferecer o meu nome como candidato a prefeito. Fizemos uma campanha nos últimos meses, eu e a professora Lúcia, uma baita de uma parceirona que eu tenho. Eu também tenho uma história longa com a Lúcia, porque quando eu vim para Santa Maria, lá em 1983, com os meus pais, eu tinha 15 anos de idade, nós nos mudamos para um prédio, um prédio recém-construído, que eram 3 andares, cada andar era um apartamento. O primeiro apartamento era dos proprietários, um casal proprietário do prédio e as 2 filhas. No segundo apartamento era a nossa família, era eu, os meus irmãos, que somos em 3, o pai e a mãe. E no andar de cima, um casal recém-casado, que era a Lúcia e o Sérgio Madruga. Então nós fomos vizinhos logo que nós chegamos aqui em Santa Maria, eu e minha família. Aí passado um tempo, termino o 2º grau na época, faço faculdade de engenharia, começo a trabalhar. Lá em 97 constituo a minha empresa, que eu tenho até hoje. Completou 27 anos e agora em 2024. E surge um programa de extensão da Universidade Federal de Santa Maria, que era a extensão empresarial. E eu me candidato. E quem me atende lá? A professora Lúcia, né? Fez um diagnóstico da empresa, tal. Tivemos esse segundo contato aí. Na sequência, enfim, a vida vai seguindo, né? Participo de várias entidades empresariais e uma delas, a última, por sinal, foi a CACISME, né? E durante a CACISME, me chega através do SESI a oportunidade de trazer o Museu Itinerante da PUC, que inclusive até recentemente agora esteve em Santa Maria, mas na época foi a primeira vez que veio. E aí o que eu posso fazer? Acho que eu vou procurar então a Prefeitura, a Secretaria de Educação. Procura a Secretaria de Educação, quem está lá? A professora Lúcia.
Aí depois tem essa história como vice-prefeito, né? E aí a Lúcia continua como secretária, a gente aí tem uma outra relação. E aí, mais recentemente, esse ano, a gente se emparcera aí como prefeito e vice-prefeito. Então, foi uma jornada em vários estágios com a Lúcia, mas super gratificante, né? Inclusive, até há pouco eu estava com uma reunião com ela, a reunião de transição do governo, que apesar de não ser uma transição traumática, uma transição bem fluida que tá acontecendo, é uma transição. Sim. Porque a partir do ano que vem é um novo governo, né? São novas pessoas que estarão conduzindo a cidade. O prefeito Jorge Pousubon encerra um ciclo de 8 anos, de 2 gestões, um ciclo que deixou muitas obras, muitos legados, e a gente vai dar agora a nossa cara, a minha cara, da professora Lúcia, para esse projeto que se inicia agora em 2025. Tu falou, eu me chamou uma atenção, tu falou de dar a cara, e aí eu vou fazer esse apontamento para não esquecer de comentar com isso, porque esses dias eu estava conversando com umas pessoas da área de comunicação, e especificamente eu estava num evento em São Paulo, e aí conversando com uma pessoa, ela falou assim, surgiu uma oportunidade de eu assessorar uma personalidade política, e a gente está tendo dificuldade de lidar com as redes. A pessoa não quer aparecer, não sabe bem a linguagem. Eu falei, vou te passar aqui um perfil para te seguir. E apontei você ali, que eu falei assim, o Rodrigo é um cara que a gente já vem há um tempo, eu venho te observando. Falei, cara, o Rodrigo tá mandando bem, virou Rodrigão ali, com skate, com tudo mais. Falei, dá uma olhada aqui. Aí tu falou isso de dar a cara, eu já lembrei desse apontamento, depois a gente vai falar a respeito disso de novo. Mas tu sabe, Osório, que eu sou um cara assim muito tímido, assim, eu sou muito a minha adolescência, a minha infância, então era um horror, assim, do quanto tímido eu passava, quem sabe até por antipático, porque eu tinha vergonha até de dar um oi para as pessoas, de tímido. E no colégio eu era comportado porque eu não falava. Ficava quietinho ali, né? Uma múmia. Boa. E aí eu era o comportado da turma, porque eu realmente era muito tímido. Mas aí a gente vai se desafiando, né? Até na própria faculdade, quando eu estava cursando, eu fui escolhido para ser o orador da turma. E aí eu chego em casa e falo para a mãe, eu estava com o quê? Com 20, 21 anos na época. Chego e falo para a mãe, mãe, me escolheram para ser orador da turma. Ela, que coisa boa, meu filho. Isso ela vai contando depois, né? Que coisa boa, fico muito feliz, tal. Aí eu virei as costas para ir lá pro quarto para trocar de roupa e ela botou a mão na cabeça e falou, mas tá louco, guri. Logo ele que não fala. Logo ele. Né? E aí eu fiz lá o discurso, um discurso lido, né? E ela sempre me cobrando modo de dizer, muito curiosa para ler o discurso, né? Para saber o que eu tinha colocado. Mas eu não mostrei para ela. Né? Ela só viu na hora e ela gostou. Depois ela deu um feedback que estava ok. Então, mas aí a gente vai se desafiando, enfim, e aí vai superando as dificuldades. Não que hoje a gente não tenha dificuldade de falar em público. Tenho, mas aí, claro, as experiências vão se somando, a gente vai... E no caso das redes sociais, enfim, até a experiência mais recente agora da questão de fazer vídeos e até programas de televisão para a campanha, né? Eu brinco falando sério, que eu fui sempre muito bem dirigido. Então, eu sou bem mandado. Se me mandam, eu faço. Então, eles me coordenavam, faziam e eu fazia ali. Tá certo. Até porque a TV... a propaganda de TV, né, que chega a um número maior de pessoas, né, as pessoas sempre me elogiavam o programa em si, né, não a minha atuação, mas o programa em si. E aí, está no contexto, efetivamente, assim, a minha participação, e eu repito, né, fui sempre muito bem orientado, muito bem conduzido, muito bem dirigido, então as coisas foram tomando um rumo legal, assim. E as redes sociais também. A gente sempre procura dar, assim, uma pitadinha de humor, né? Não é um humor escrachado, um humor que... Mas, quando possível, a gente dá uma animada, assim, traz um humor para poder dar uma descontraída, até para atrair atenção, né? Para que as pessoas possam ter interesse de acompanhar e de assistir um vídeo até o final. Enfim, é toda uma... Que quem entende sabe como é que se lida com isso, né? E tu é um cara que entende, né? Não, mas assim, como eu disse assim,
O ator ali tava bem. Que às vezes tu coloca umas pessoas ali que não adianta tu dirigir, tu assim, não, agora já foi. Tentei, mas não rolou. Rodrigo tá falando ali da Lucy, enfim, dessa construção de vocês compor. Para quem tá de fora e não entende muito como funciona uma campanha e tudo mais. Ok. Foi constituído lá a chapa de vocês, a partir dali dá trabalho. Quanta gente envolvida nessa história? Muita gente envolvida. E tu sabe que a campanha em si, né, ela é um tempo, às vezes, em alguma ótica ele é curto, em outra ótica é longo, mas ele é, independente disso, muito intenso, né? Porque acaba tendo vários aspectos que a gente precisa atender para ter uma campanha bem sucedida, né? Tu precisa ter as redes sociais, tu precisa ter os programas de rádio e TV, tu precisa ter o contato com as pessoas, que é importante, tu precisa, enfim, ter uma série de coisas, e isso demanda muito tempo. Tu precisa participar de eventos, tu precisa conversar com as pessoas, tu precisa ir nos espaços, nos locais da cidade, enfim, para que as pessoas te olhem, te conheçam. A gente sabe que a gente não alcança assim a totalidade da população, mas procura atingir o máximo possível. Então é algo assim muito intenso, muito que a gente precisa estar adequando, né, o conteúdo que a gente precisa passar para determinado público, né? Se tu vai falar para empresários, eles querem ouvir algumas coisas relativas ao setor, à questão da economia, o que a gente pode, como gestor do município, fazer para que a economia tenha mais fluidez, tenha mais... Se a gente vai falar com um grupo ligado à questão da saúde, a gente também tem que ter e assim por diante, né? Da educação, e assim vai. Então é algo assim que é intenso e também desgastante, porque a gente acaba tendo, né, tem que ter essa capacidade de poder se comunicar com todos, e para que essa comunicação seja bem feita e que cada um que tenha a oportunidade de nos ouvir possam primeiro assim acreditar e comprar aquela ideia e depois multiplicar para nós, né, para que a gente possa fazer o efeito dominó de todo esse trabalho. Mas é algo assim super desafiador. Eu nunca tinha experimentado assim da forma com que foi essa campanha, até porque a campanha anterior que eu participei como candidato a vice-prefeito foi na época da pandemia, então era super limitado. Sim, assim, série de limitações. Encontros, reuniões, tinha muitas restrições, né? E também, é verdade, na época o prefeito Jorge Pozzobon buscava a sua reeleição. Então ele era efetivamente a figura principal e que era mais explorada, né? E nessa campanha ainda eu tive a sorte da gente... Eu dividi muito com a Lúcia, né? A Lúcia também, ela foi muito ativa, muito participou bastante. E isso acabou também me beneficiando no sentido de que não ficou só numa pessoa. Então, foi uma baita experiência, um aprendizado muito grande, né? Que a gente tira, enfim, numa ordem. Eu tive uma oportunidade eu sempre ia, enfim, às vezes que eu ia em uma rádio, eu sempre procuro uma rádio específica aqui, eu cumprimentava todos, inclusive o operador da mesa ali, né? E aí, depois que passou a eleição, eu fui lá dar uma entrevista na rádio, e o operador me chamou, me deu um abraço, eu votei em ti e tal. Ah, que bom, muito obrigado. Porque tu sabe, né? Eu vou falar, eu sempre fui de esquerda, sempre votei na esquerda. Mas aí sempre que tu vinha aqui, tu vinha me cumprimentar e me dar um abraço. Boa. E aí eu achei, tu vê, são detalhes, né? Sim. Aí são situações que a gente vive, assim, e que dá... E que faz, quer dizer, tudo faz parte de um contexto, né? Para ele, para aquela pessoa, isso era importante. Sim, é importante. Isso, para outro, vai dizer, não, outro eu não quero saber se o cara vem aqui me dar um abraço, me dar um aperto de mão, eu quero saber o que ele vai fazer para... tem uns que tem aquela... Bom, tu soluciona o meu problema, tá ótimo. Se tu resolver o meu problema, o resto que se exploda. Sim. Outros não. O que tu pode fazer pelo coletivo? O que tu pode fazer para que a cidade fique melhor? E que aí eu também... usufrua desse benefício, né? Então é toda
um aprendizado, como eu disse, assim, que é super interessante, que a gente acaba... Eu me convenci muito, agora falando na questão do coletivo, né, que a gente não tem condições de fazer tudo. Né? Por mais que a gente avance, por mais que a gente consiga entregar coisas, a gente não vai contentar todos. Então a gente tem que, minha opinião, focar naquilo que beneficia o maior número possível de pessoas. Mesmo que não seja o asfalto na frente da tua rua, mas que no momento que tu sai da tua casa, tu encontre uma rua em condições, um trânsito fluido, enfim, se tu vai sair de a pé, que tu encontre uma calçada legal, que tu tenha segurança, que tu tenha... Se tu atender o todo assim de forma bastante satisfatória, que vai atender a todos um pouquinho, eu acho que o resultado é legal, né? Claro que a gente gostaria, sim, que todos pudessem ter o asfalto na frente de casa, que todos pudessem ter, mas a gente não tem condições de fazer isso em 4 anos ou em 8 anos, enfim, a cidade sempre está crescendo. Então sim, é uma série de fatores que vai somando. Uhum. Rodrigo, evidentemente que durante a construção toda desses fatores de eleição, os debates sempre são aquele momento assim que, tá, ok, eu tenho que sentar lá, me preparar e depois tem que debater contra os concorrentes ali, né, a vaga. Uhum. O quanto isso movimenta, o quanto isso pesa na organização é mais uma coisa assim, não, beleza, já sei aqui o que nós vamos falar, ou sabe o quanto se movimenta e o quanto tem que dizer assim, nossa, mais um debate. Para mim o debate era um item pesado assim da pauta, né? A gente fazer uma caminhada, participar de uma reunião, participar de de uma atividade, até era legal, né? Programas de TV e tal, mas o debate é algo que, para mim, pelas minhas características, assim, até pelo fato, assim, como eu te disse inicialmente, né, de ser um pouco mais reservado, ou mais tímido, está na frente de uma câmera de televisão. Isso já impacta, né? Numa situação de confronto ali, tu tá recebendo acusação, tu tá recebendo indagação, tu tá indagando, tu tá confrontando. Sim. Então é uma situação um pouco mais tensa, né? Tu não tá ali para o cara te dar um elogio, o cara tá ali para ver o que tu não tem de legal aí, o que tu não tem de bom. Então isso é um ambiente tenso, um ambiente que vem em movimento, tu tem que ter muito conteúdo, tu tem que saber, enfim, chegar em todas as questões, né? Contar até 10, garanto que deve ter umas quantas. Muito, né? muito. Mas isso eu fazia bem até, sabe? Eu tinha... Até o pessoal sempre me comentava e falava, não perde muito controle. Então, não, realmente assim não é... Enquanto que em outros casos o candidato ali ficava um pouco mais nervoso, né? Mas o debate assim, é bem pesado. Mas sabe que eu fazendo uma avaliação, principalmente no primeiro turno, no segundo turno até um pouco menos, mas o primeiro turno com esse sistema assim tu pergunta, tem tanto tempo para perguntar, tu tem tanto tempo para responder, tu pode fazer uma réplica, tu pode fazer uma tréplica, não é produtivo, né? Assim, para discussão política não é produtivo. O que quem sabe seja bom para a imprensa é que é um momento assim de confronto aí, né? Aquela história de demonstrar a questão do debate no sentido de estar um contra o outro, eu acho que pode ser interessante, porque as pessoas, quem sabe, gostam de ouvir, enfim, de saber, o cara foi melhor no debate porque sim. Conseguiu... Mas, assim, para a discussão política, ela não é positiva, ela não agrega muito, até porque, às vezes, em debates laterais, fazem insinuações que a gente não tem como se defender, não tem como argumentar, e às vezes, aquilo que é feito de forma paralela acaba se tornando uma verdade, enfim, e aí a gente fica assim meio engessado, né? No segundo turno, menos, mas também... eu acho que teria outra forma mais produtiva de poder passar para o eleitor efetivamente conteúdo, né? Mas faz parte do processo, isso acho que não vai acabar tão cedo, se acabar. Então tem que saber aproveitar essas oportunidades também, né? A questão do debate algo que para mim foi muito desafiador, foi muito... Primeiro
porque a gente precisa se preparar, precisa enfim, repassar todas as regras do debate, a gente tem que saber muito, tem que conhecer bastante, então é um momento um pouco mais delicado, mas faz parte também, né? E agora é pegar o que passou para colocar lá na sacolinha de experiências, né? Para poder, se eventualmente precisar de novo, tu já tem uma... Tá certo. É indiscutível que o assunto no período, você vai aqui na esquina, vai comprar um X e o comentário, uau, e aí, quem é que vai vencer? O quanto isso ocorre entre vocês também, de estar olhando assim, será que tal candidato está indo bem, sabe? Aquela questão, a gente sempre fica muito claro, como eu já trabalhei em campanha, contratado uma campanha, eu sei a dinâmica das pesquisas internas, daquela coisa que sempre fica assim na discussão. Mas é mais para o pessoal que tá de fora poder ouvir um pouco disso, assim. O quanto isso entra na pauta de vocês no dia a dia, assim, olha, eu acho que tal candidato vai chegar, eu acho que a gente tem que, né, tá abordando isso, ou tá abordando aquilo, ou seguimos na nossa caminhada, o quanto isso faz parte da estratégia de vocês, ou é assim, não, vou fazer o meu aqui e não vou pensar no que está acontecendo ao redor. Não, precisa estar atento, sabe? Precisa estar atento, porque tu tem as pesquisas quantitativas, né, que indicam, assim, a preferência do eleitor para um ou para outro candidato, então isso aí é importante, mas tu sabe que durante essa nossa campanha a gente usou muito da qualitativa. A gente chamava grupos de eleitores para assistir os programas de televisão e em cima destas reuniões, enfim, desses momentos, a gente fazia uma avaliação se a nossa condução estava sendo uma condução legal, se a gente estava tendo a condição de fazer o convencimento ou a conversão do voto, né? Então, a questão das qualitativas nós usamos bastante, principalmente no segundo turno. No primeiro também, mas principalmente no segundo turno a gente usou bastante para poder monitorar, para dosar a forma com que a nossa comunicação fosse mais eficiente, né? Porque a eleição ela é muito emoção, né? Ela tem que passar para o eleitor, tem aquilo que eles aquele sentimento, né? Às vezes a gente ser muito razoável ou ter muito razão, a mensagem não chega da forma com que a gente gostaria que chegasse, né? Então a gente com as qualitativas acaba acertando mais a mão, né? Tendo mais a dose. Até para poder criticar ou não criticar o adversário, porque às vezes a gente vai criticar e isso vira contra a pessoa, né? Já aconteceu isso inúmeras vezes em outras campanhas, né? De outros candidatos que exageram na mão e aí o alvo cai nas graças, né, do eleitor. Portanto, então é toda uma ciência assim bem complexa, né? Eu confesso que eu não domino. As pessoas que estavam lá me ajudando tinham essa visão, até pela experiência que tinham, uma visão mais clara de todos esses movimentos, né? E uma coisa super interessante que até recentemente uma pessoa que me ajudou no segundo turno, que veio para se agregar na campanha, ele disse assim, olha, Rodrigo, nos meus 20 anos de campanha política, eu nunca vi um fenômeno como aconteceu aqui em Santa Maria contigo, que a gente monitorava os votos e tal, e que houve uma migração direta de um candidato para outro. Normalmente existe um processo intermediário, assim, não com todos, mas com a maioria, né? O cara fica indeciso, o cara anula o voto e depois, quem sabe, até opte pelo outro. Mas, segundo a avaliação dele, o estudo dele, houve uma migração direta de um para o outro, né? Algo que para ele foi surpreendente, algo que não tinha... Que eu acho que aí foi muito dessa pegada final de campanha, assim, que a gente conseguiu se comunicar melhor, né? Conseguiu passar a mensagem que as pessoas gostariam de ouvir, que claro, estava alinhado com o que nós nos comprometemos, né? Não inventamos nada daquilo que a gente não pretende, não vai fazer. Mas a gente acertou a mão na forma de comunicar. E aí teve essa inversão, assim. Até porque se a gente fizer uma análise assim mais numérica, né? Eu passei para o segundo turno com 25% dos votos válidos, né?
o primeiro colocado passou com 40%. Então é uma diferença bem significativa. Depois teve o terceiro com 15% e o quarto com 10%. E aí o candidato com 40% passou, o candidato, no caso eu, com 25%, passou também. Mas era uma diferença bem significativa, né? No final do segundo turno, eu consigo 54,5% dos votos válidos. Então, eu agreguei, né, muito voto mesmo. Mas aí, tu vê, mas os da direita foram direto para ti. Ok, até acredito que foram, mas quando nós estávamos na campanha monitorando isso, as pesquisas não mostravam essa condição assim de que nós íamos receber de forma assim muito imediata, assim, e direta. Sim. Só diziam assim, quem votou em tal candidato não vai votar no outro candidato, então vai votar em ti. Não é assim. Eles até podem não votar no outro, mas não votar em mim também. Sim. Então é um jogo assim que tem que ter uma estratégia muito bem conectada, né? Muito bem. E até, enfim, eu tinha, aí eu vou falar por mim, né? Eu tinha uma convicção assim eu tinha uma confiança que a gente pudesse ganhar, né? Por uma margem de votos de 1.000, 1.500, 2.000 votos, assim, mas nós podíamos perder também por essa mesma margem, né? Um pouco mais, um pouco menos. No final foi até uma surpresa, uma grata surpresa, a gente conseguia um número de votos bem significativo, né? Com relação ao ganhar com uma margem bem significativa. Então foi surpresa para mim. Eu não esperava isso. Como eu repito, eu tinha confiança, achava que nós tínhamos condições de ganhar por uma margem pequena, mas também tinha um risco grande de nós perdermos por uma margem pequena. Eu acho que historicamente Santa Maria também reforçava essa ideia, né, que a vitória podia chegar apertada. Né? Se tu olhar para a história de Santa Maria, não te dá uma margem de tu imaginar assim que tu ia fazer a votação que tu fez e a diferença. É verdade. A gente estava acompanhando e a gente conversando, eu falei assim, olha, a vitória provavelmente vai ser historicamente como ocorre em Santa Maria, tá apertado. Quando eu vi o número, eu falei, realmente, alguém não só acertou a forma de comunicar, mas também conseguiu ir além, né? Porque tu pode comunicar bem, mas de repente o teu conteúdo não é palatável para quem está ouvindo. No teu caso, foi as duas coisas que foram acertadas, né? O teu conteúdo era palatável, ou seja, as pessoas ouviram o que queriam, tu também conseguiu fazer com que elas ouvissem, né? A gente, quando estava vendo, assim, desde o início, e aí, quando eu falei para ti da história que eu tinha te apontado como uma referência para uma profissional, eu falo no teu movimento até bem antes da campanha, lá atrás, quando a gente começou a ver tu assumir, entre aspas, a comunicação da prefeitura de sinalizar as coisas que vocês vinham fazendo. E eu falei assim, olha, eu claramente tenho uma personificação política que eu tenho visto cada vez mais bem, como é que eu posso dizer assim, mais bem postrado dentro da rede social, assim, que está fazendo um trabalho muito legal e tinha, lógico, já notava essa questão do humor, mas como eu te falei, às vezes tu pode ter uma ótima orientação, mas se o cara não se presta, não tem jeito. Sim. Quando eu vejo que tu consegue trazer isso também para a campanha, lógico que em certos momentos a gente percebe que tem um tom um pouco mais sério, por causa dos assuntos que são, ainda mais esse ano, né, que o Rio Grande do Sul passou por algo que jamais se imaginou. É verdade. Então, de repente, quando chega na campanha, eu falo assim, cara, o Rodrigo tá mandando bem. Eu juro que não é história, a gente conversava muito porque faz parte, né, do contexto do meu trabalho e a gente conversava internamente, falei assim, cara, o Rodrigo tá mandando bem, eu tô olhando aqui e olha, os outros estão, não sei, estão falando abertamente, que não me levem a mal, que não me cancelem. Mas era mais ou menos assim, a gente olhava e falava assim, olha, o assunto que nós tínhamos, inclusive com alguns candidatos da esquerda mesmo também, candidatos a vereador que chegavam para mim, Osório, o que a gente faz? E eu falei, eu tô vendo o Rodrigo comunicando em 2024 e eu tô vendo os caras comunicando 30 anos atrás. Exatamente essa as conversas que rolavam, né? Quando me perguntavam, e aí, o que tu acha que vai dar eleição? Eu falei, cara, olha, pra mim tem um cara que tá comunicando bem. Mesmo nessa situação, eu não imaginava a tua vitória num número tão
expressivo. Uma diferença tão grande, É. né? E tu sabe, né? Porque o que acontece? A minha trajetória política ela é muito recente, né? Então, enfim, e eu estava concorrendo contra dois políticos muito conhecidos, muito tradicionais, inclusive Sim. ambos prefeitos, enfim, somando os dois por 4 ou 5 gestões, né? Então, quer dizer, pessoas muito conhecidas da cidade. E então era muito desafiador, era a gente. E eu tinha já, ainda no início desse ano, um percentual de desconhecimento muito significativo e que perdurou até o primeiro semestre inteiro. Lógico que depois com a campanha acaba diminuindo, né? Porque a gente se mostra mais, tem o rádio, tem a televisão, principalmente a televisão, a gente entra para dentro da casa das pessoas, as pessoas conhecem. Mas igual, no primeiro turno ainda, quando concluiu o primeiro turno, eu até saía na rua, né? Mesmo participando no início do segundo turno, eu saía da rua, as pessoas ainda muitos não me reconheciam, assim, a maioria não me reconhecia. Mas à medida que o segundo turno foi avançando, as pessoas porque aí a gente tem uma exposição um pouco maior, né? Sim. E são só 2 candidatos. Aí já era mais comum as pessoas, algumas me abordarem, enfim, ou me olharem, assim, a gente via que tinha, tipo assim, eu conheço aquele cara, não sei de onde, mas eu vi ele. Mas com a eleição, sim, aí eu me sentia um popstar ali na rua, todo mundo falava. Legal. Isso que eu ia te perguntar, como é que termina... Aliás, nem foi preciso terminar necessariamente, né, a contagem, porque é o momento que matematicamente o Rodrigo está eleito. É naquele momento quanto tempo leva para cair a ficha e falar assim, tá, beleza, agora sou prefeito. Tu sabe, Osório, se eu te disser que eu não sei se caiu a ficha não caiu ainda. Eu não sei se caiu. Vamos ver no janeiro. Porque tu sabe que eu sempre procurei ter na prefeitura, como vice-prefeito, enfim, uma atividade intensa ali, de contribuir, né? Aí vem esse período de campanha, lógico, super fora da rotina que eu vivia, mas termina a campanha, na segunda-feira volto para a prefeitura e aí continua aquele ritmo que eu estava, assim, né? Aquele ritmo das minhas coisas, enfim, e já pensando, logicamente, na próxima gestão. Então, assim, não mudou muito, né, do que eu fazia, do que eu estou fazendo agora. Então, por isso que eu fico pensando, será que caiu a ficha? Será que não caiu a ficha? Vamos ver agora, a partir do dia 1º de janeiro, se vai mudar alguma coisa. Mas eu acredito que não mude muito, não. Claro, a responsabilidade, sim, aumenta muito, né? Como prefeito, o desafio é muito maior, sem dúvida. Mas eu acho que a rotina, ela continua, assim, muito, muito parecida. Claro, com algumas peculiaridades. Então, às vezes eu fico pensando, mas será que caiu a ficha mesmo já? Será que eu estou... Enfim, mas nós estamos nos preparando, estamos fazendo o dever de casa lá para a gente poder, a partir do ano que vem, começar, como a gente falou no início, né, fazer uma gestão com a nossa cara, com a cara da Lúcia, com a cara do Rodrigo, e a gente ir cumprindo com os nossos compromissos que a gente firmou durante a campanha, não só aqueles que estão no plano de governo, né, que são os oficiais, mas também durante a caminhada da campanha a gente vai enxergando coisas e dizendo, olha, isso aqui é algo que eu quero melhorar, que eu quero arrumar, e aí a gente acaba, enfim, já temos isso aí muito esboçado, a gente sabe que não vai fazer isso de um dia para a noite, a gente precisa ir se estruturando, tem algumas questões que a gente precisa tratar com mais urgência, outro com menos, mas assim, tudo está no nosso radar para que no final desses 4 anos a gente tenha todos os nossos compromissos atendidos e com isso ter a nossa missão cumprida, né? Que foi o nosso propósito, meu e da Lúcia. Quando tu fala ali de responsabilidade, olhando para esses votos que se imaginava que ia ser uma vitória mais apertada, daqui a pouco uma vitória mais... vitória por um voto é vitória, mas essa foi ter mais representativa ainda. Fala assim, ó, dá uma aumentada também na responsabilidade, fala assim, olha, eu conquistei o voto aí que eu nem imaginava. É verdade, é verdade. Mas como tu falou assim, tu sabe que aí não é conversa de político, que eu vou falar agora. Mas quando a gente, enfim, se apresenta para uma disputa eleitoral, assim, né? E a gente ganha, e da minha parte é super sincero, assim, que, bom, a partir de agora eu vou ser
sou prefeito eleito, eu serei um prefeito de todos. Eu não vou fazer nenhum tipo de distinção para isso. Me ajudou na campanha, estava comigo. Eu não posso fazer isso, né? Lógico que as pessoas que me acompanharam durante essa caminhada da campanha, é justo que possam estar ao meu lado mais proximamente, porque me ajudaram a defender um projeto e eu acredito que essas pessoas possam me ajudar a executar esse projeto. Mas eu não vou assim penalizar ou prejudicar aquele que não estava comigo, que defendeu a ideia dele, ok, sim, faz parte do jogo. E não vou também beneficiar ou fazer trazer coisas diferentes para aqueles que estão ao meu lado. A gente vai ter que governar para todos. Então isso é o nosso objetivo, da gente poder fazer uma coisa justa, uma coisa equilibrada. E não tem nada melhor do que a gente ter a consciência, né, que está fazendo o seu melhor, que está sendo justo, está sendo equilibrado, está sendo ponderado. Isso aí que para mim me baliza muito as minhas atitudes, as minhas ações, né? E nesse caminho que a gente já trilhou e vai trilhar agora nos próximos 4 anos, não que a gente não vá cometer equívocos, erros, alguma coisa, a gente vai trabalhar muito para que isso não aconteça. Mas está sujeito a gente tomar uma decisão que a gente entende que é a melhor, mas que a gente vai na prática, olha, não é bem assim, a gente pode melhorar e tal. Mas enfim, se a gente conseguir fazer que esses equívocos e erros aconteçam o menos possível, tanto melhor. Melhor que não acontecessem, né? Mas sim. Levando em consideração que sempre vai ter alguma coisa a se fazer melhor, tomara que seja um número pequeno de ocasiões e oportunidades que a gente tenha que corrigir algum rumo. Esse momento agora, tu falou ali, está nessa fase de transição. É nesse momento que vocês organizam a casa, também vão vendo nomes para secretariado e tudo mais. Quando é que termina essa etapa e tu diz, ok, agora tá, né, já tá organizado e é só começar o ano, digamos, né? Tu sabe, Osório, que até a semana retrasada, principalmente até a semana retrasada, nós estávamos debruçados para fazer o desenho do governo que nós imaginávamos. Vamos chamar assim o governo ideal. Claro, o ideal dentro das limitações que a gente precisa ter. A gente não tem condições de criar cargos, a gente não tem, não pode estar criando despesa, a gente tem alguns limites, né? Mas dentro desses limites, a gente estava fazendo um desenho daquilo que nós imaginávamos que seria o mais adequado. Alguns compromissos de campanha que nós fizemos, né? De nós criarmos a Secretaria de Segurança Pública, de nós criarmos uma Secretaria de Turismo, de fazermos algumas modificações de algumas secretarias para poder entregar mais, né? E eu tenho um exemplo super interessante, que era na primeira gestão do Pozzobon, existia uma secretaria que era a Secretaria de Cultura, Esporte e Lazer. E ele fazia o seu trabalho lá na cultura, no esporte e no lazer. E aí, no segundo mandato do Jorge, que eu entrei como vice-prefeito, essa secretaria foi desmembrada para a Secretaria de Cultura e Secretaria de Esporte e Lazer. E foi impressionante o que cada uma dessas duas secretarias entregou. Bom, no esporte, nós tivemos já 2 maratonas de Santa Maria, né? Um super evento. Os GESMAs, que é os Jogos Escolares de Santa Maria, ano após ano, e esse ano de 2024 não foi diferente, foi um super ano com uma participação de mais de 100 escolas, com mais de 4.000 alunos, com um monte de modalidade esportiva, movimentando, né, os jogos escolares. O PROESP, que é a lei de incentivo ao esporte, também teve ano após ano incrementos de valores, né, que é a renúncia fiscal, é a prefeitura abrindo mão de receber esse recurso para investir diretamente no esporte. A cultura também, tivemos super eventos aí, o Festival do X, eu acho que é o mais emblemático, se no esporte nós temos a maratona, na cultura nós temos o Festival do X, que também fizemos 2 edições, que deram super certo, e é um evento que, apesar de ser somente 2 edições até agora, a gente sabe que não tem como não fazer novamente, né? A Feira do Livro, que nós tivemos agora a 51ª edição, é uma das feiras mais antigas da América Latina, a segunda mais antiga, para ser mais exato.
enfim, um monte de evento. Nós, na linha da cultura, nós reformamos a Gare, né? Ela está pronta agora, em breve nós já estamos tramitando na Câmara de Vereadores uma lei para a ocupação daquele espaço. Estamos reformando a Casa de Cultura, o ano que vem a Casa de Cultura vai estar totalmente reformada. A Praça Saldanha Marinho está uma super praça, bonita, ampla, enfim, está super diferente. Foi palco de inúmeros eventos, agora mais recentemente da Tertúlia. Está ocorrendo ali as festividades de Natal. Então, esses são exemplos que a gente diz assim, a gente dividiu e multiplicou muito, porque separou as secretarias e cada uma conseguiu fazer muitas entregas. Então, isso me trouxe como um aprendizado que às vezes a gente precisa, enfim, ter esse olhar mais estratégico. E até me pergunto assim, qual é o número de secretarias ideal? É poucas secretarias ou muitas secretarias? Eu falei, olha, o número ideal é as secretarias necessárias. Uhum. Tu não pode, logicamente, fazer com que a prefeitura seja uma prefeitura inchada, cheio de secretarias sem função, e também tu não pode fazer ali 10 secretarias, 8 secretarias que não vão ter entregas. Então tu tem que equilibrar isso também, né? Eu acho que o mais importante é ter as entregas, as coisas acontecerem e com o número adequado de secretarias, né? Com o número necessário de secretarias. Porque também a gente precisa ter na cabeça que as pessoas para poderem participar, contribuir, elas precisam ter também condições para isso, até em termos remuneratórios, né? A gente não vai conseguir que uma pessoa saia da sua vida privada, se dedicar para a vida pública, se não tenha minimamente uma compensação, né? Sim, sem dúvida. Salvo se a pessoa tem já a sua condição estabilizada, tal, mas fora isso a pessoa vai contribuir, né, com a cidade, mas precisa ter um retorno minimamente para poder se equilibrar. E hoje a gente sabe que como deu uma tranquilo. A gente sabe que no mercado aí bons profissionais eles são bem remunerados, né? E nós não alcançamos essa remuneração. Para te ajudar, eu vou falar um pouco aqui. Tô judiando o Rodrigo. Rodrigo, eu tô cuidando do horário aqui, tá? Não te preocupe, daqui a pouco eu te libero. Que é chique, né? Eu libero o prefeito, né? Que até aparece. Agora eu tomei uma aguinha e melhorei aqui. Essa, indiscutivelmente, a gente sempre se encontrou muito nos eventos de inovação. Sim. Tu foi um cara sempre presente ali. Santa Maria, quando aconteceu os problemas climáticos que o Rio Grande do Sul, a chuvarada toda chegou, eu lembro que logo nos primeiros dias era todo mundo sinalizando assim, olha, Santa Maria foi a cidade que mais choveu um dia, né? Era uma coisa assim... E aí a gente via outras cidades sentindo de uma forma completamente diferente do que Santa Maria sentiu, né? E aí logo na sequência a gente foi, e isso aconteceu porque houveram obras, né, uma série de tomadas de decisão e execução de coisas que fizeram que Santa Maria não sofresse tanto quanto outras cidades, inclusive bem próximas daqui. São novos desafios, porque, vamos lá, o meio ambiente sempre é uma coisa que é sempre uma pauta que vai e vem, mas a gente nunca tinha sido alcançado por um efeito assim, né? Tão grande. Isso passa a valer ou já era uma coisa que vocês discutiam, já tinha esse olhar? Lógico, eu entendo que as coisas mudam um pouco, tu fala assim, não, só um pouquinho, a gente viu que não é que pode acontecer, a gente viu que acontece. Nessa construção desse novo momento, assim, quando as pessoas olham, a gente pode dizer, ok, o Rodrigo já sabe que tem coisas que ele precisa manter para Santa Maria, tem coisas que ele tem que trazer um novo olhar, e aí eu entrei nessa porque... Eu lembro que tu viajou para conhecer alguns movimentos de cidades inovadoras, cidades estão trazendo. Isso é a cara do Rodrigo? Isso é o que o Rodrigo já tem um olhar que ele... Lembrando, lógico, como tu falou aqui, nem tudo se consegue fazer, evidentemente, né? Sim. Osório, sim. Sabe que, só para resgatar um pouquinho no início da tua fala, na questão da chuvarada de maio, né? Nos últimos anos, e foi nos últimos 8 anos, não foi só nessa segunda gestão do prefeito Jorge Pozobon, que foi feito muitas obras de drenagem.
Eu tinha um local que eu sempre passava e, olha, às vezes uma chuva de 50, 60 milímetros era suficiente para impedir de você passar naquela rua, porque se criava uma lâmina d'água que o carro não passava. Eu tinha que fazer uma volta um pouco maior. E foi feito obras de drenagem, ali, de macro-drenagem, que, enfim, essas situações para chuvas de 50, 60 milímetros estava super resolvido. E teve essa chuvarada aí, que, enfim, foi um absurdo, né? Mas mesmo assim o sistema absorveu, assim, conseguiu, pelo volume, né, tão grande, teve sim, em algum momento, algum acúmulo de água. Mas tão logo a chuva deu uma amenizada, a água foi para o destino. E esse era um ponto que eu conhecia, que eu passava. Mas na cidade foram solucionados mais de 100 pontos desse problema. Aí tem um folclórico ali na Avenida 2 de Novembro, né? Que teve até uma pessoa andando de jet ski, porque acumulava água e ficava em um lago, literalmente. E tinha uma pessoa que andava de jet ski ali, né? Também ali no centro, na Gomes Carneiro, na rua 7 de Setembro, na Borges de Medeiros, lá em Camobi, próximo ao CTG Sentinela da Querência, enfim, e lá no Parque Pinheiro Machado, enfim, várias obras de macrodrenagem que fizeram com que Santa Maria, frente a essa chuvarada, não sofresse tanto, né? Mas trouxe também para nós um baita aprendizado que até então nós não tínhamos vivido com a estabilidade dos maciços de terra, dos morros, né? Sim. E agora a gente precisa também ter um olhar para isso, um controle, um monitoramento. Então foi um baita aprendizado. E isso a gente consegue fazer esse monitoramento e esses alertas com a tecnologia, né? A gente recentemente aqui teve uma experiência vivida, só que a nível de estado, né? De que os celulares foram, através da Anatel e das operadoras de telefonia, fazer com que tu receba ali que todo mundo quase morreu. Todo mundo, né? Tu sabe que eu estava em casa, assim, sentado, e com aquilo começou a tocar, eu peguei o celular, mas o que tá vendo? Isso que eu já sabia que ia acontecer, né? Na hora tomei um susto, assim. Mas foi uma experiência, né? Que tá sendo feita e serve para isso. Mas nós também podemos fazer monitoramento com equipamentos para ver se não há movimentação de terra, para ver se não tem águas determinadas de córregos, de sangas, de rios que subam e chegam num determinado sensor e a partir daí já deu alerta ali para aquela comunidade. Enfim, isso do uso da tecnologia, a gente imagina que seja algo bem viável. Mas a questão da inovação, né? O que eu imagino, assim, que nós temos que ter uma cidade que tenha um ambiente adequado para o desenvolvimento. E aí o desenvolvimento, quando eu falo, ele é mais do que só o desenvolvimento econômico. Que tenha desenvolvimento econômico, sim, que é importante, mas tenha também o desenvolvimento social, que tenha também a preocupação com o ambiente, o desenvolvimento ambiental. Então, a gente fazer com que nós tenhamos uma cidade que as pessoas se sintam bem, se sintam seguras, que tenham oportunidades. E essa construção desse ambiente, lógico que, diria assim, não se constrói só com a prefeitura. Tem que ter tem os empreendedores, a população, sim. Todo mundo tem que estar junto nesse barco, né? Para que nós possamos ter uma cidade bem cuidada, uma cidade limpa, uma cidade que não seja depredada, ou minimamente depredada. A gente sabe que tem pessoas que saem na rua só para estragar o que é dos outros, mas enfim, mas que tenham esse cuidado, que os empresários locais, os empreendedores locais apostem na cidade também, que o poder público também esteja, enfim, sanando aqueles problemas que, como a gente já falou anteriormente, não vai conseguir resolver tudo, mas que, enfim, traga soluções para aqueles problemas que possam ser solucionados de forma mais rápida. Então, esse ambiente, eu tenho a convicção, Osório, que nós estamos construindo, sabe, nos últimos anos. Até não é nem só na gestão do Pozo Bom, é nas gestões anteriores, e não é só nesses 4 últimos anos que eu estou na prefeitura, mas vem lá de alguns anos atrás, mas que a gente está conseguindo consolidar isso, né, de fazer uma cidade melhor,
tem um monte de coisa para fazer, a gente não nega problema, né? Não, mas a gente está num caminho legal, assim, acho que tem tudo para a gente dar uma evolução, até tanto eu quanto a Lúcia a gente falamos, a gente não quer fazer continuidade, a gente quer sim pegar aquilo que está bom e continuar com aquilo que está bom, arrumar aquilo que precisa ser arrumado e fazer o que não foi feito. E aí a gente vai ter uma cidade melhor daqui a 4 anos. E logicamente vai chegar em 2028, vai olhar para trás e dizer, olha, que legal, muita coisa boa foi feita, mas falta muito mais coisa, porque a gente também vai subindo a nossa régua, né? Sim. Aquilo que a gente não tinha, eu sempre faço uma comparação com relação à casa da gente, né? Sei lá, alguns anos atrás, recém-casado, era um ventiladorzinho lá que nós não acomodávamos. Depois a coisa vai melhorando, consegue comprar um ar-condicionado pequeno, mas compra um ar-condicionado. Aí os filhos vêm chegando, aí já pensa na possibilidade de botar o ar-condicionado no quarto dos filhos, e as coisas, se continuarem melhorando, colocam um ar-condicionado na sala, e a coisa vai ficando mais tranquila, e a gente não se imagina mais dormir numa noite de verão quente com um ventilador, né? Então, isso vale para a cidade. A gente vai evoluindo, a exigência vai aumentando de todo mundo, e isso aí é legítimo, e que bom que é assim, né? Que a gente é assim que a gente vai melhorar. Então, esse é o grande desafio que a gente tem, né? E eu acho que a inovação, ela passa muito por isso, né? Não só na inovação tecnológica, que é importante, que a gente precisa ter na mente também, mas a inovação num sentido geral, né? E tu sabe que eu estava vendo que para a gente se tornar uma cidade inteligente, não é assim um bicho de 7 cabeças, não é uma... O que a gente precisa fazer? A gente precisa produzir dados, e a gente tem, a Santa Maria mesmo, é uma cidade super privilegiada, nós temos 1.300 câmeras de monitoramento. Estamos já refazendo o contrato para mais 500, vão ter 1.800 câmeras de monitoramento. Essa ferramenta é uma ferramenta que a gente pode e deve usar para coletar dados e, a partir disso, começar a usar em benefício da população. A questão das câmeras, né? A gente pode ter, de forma automática, um sistema de inteligência que permita que, quando as câmeras identificam que tem um fluxo de veículos maior em determinada via, ela automaticamente já monitora o tempo de sinal verde ou sinal vermelho, enfim, já faz um controle meio natural das coisas, não que vai trancar o trânsito num sentido, mas vai permitir com que dê mais fluidez para onde está precisando ter mais trânsito, né? E isso vale para outras tantas coisas, né? Para a gente fazer na questão do próprio... Nós temos lá no sistema de monitoramento ali da GARI, enfim, um sistema de câmeras e um sistema que, quando a pessoa se aproxima da GARI em uma determinada faixa, lá, 10, 15 metros, o sistema já emite um alerta para que quem está monitorando ali já fique atento ao que está acontecendo. O cara chegou aqui, pau. Então são essas ferramentas que a gente pode estar usando, né, em benefício da cidade. Rodrigo, eu sei que tua agenda está corrida. Antes mesmo de tu chegar, tem que liberar o homem, tá hora, beleza. Rodrigo, primeiro, assim, realmente uma honra te receber aqui. A gente teve a oportunidade de conversar e falar um pouquinho mais sobre quem é o Rodrigo lá atrás. Eu vou deixar no link dessa nossa conversa para que o pessoal possa assistir. Parabéns pela tua vitória. Obrigado. Realmente, assim, eu acompanhei atento muito antes, porque eu vi o Rodrigo cada vez mais evoluindo, então eu vou ficar rasgando aqui mesmo, que é verdade. E realmente citei você como alguém assim, cara, olha o que esse cara está fazendo, que ele está comunicando com um público cada vez maior e do jeito certo. Parabéns pela vitória expressiva. Obrigado. Isso diz muito de como tu conseguiu falar o que as pessoas queriam ouvir e do jeito certo. Desejo todo sucesso, sou um apaixonado por Santa Maria. Eu sempre falo que meus irmãos, ontem a gente saiu para jantar, não sei o que, estava conversando e em certo momento me perguntaram, tá, mas tu nasceu aonde? Tu nasceu em Alegrete ou nasceu em Santa Maria? E eu falei, não, eu dei sorte, eu nasci em Santa Maria,
só fui criado um tempo em Alegrete. Os meus irmãos nasceram em Alegrete, não podem falar que nasceram em Santa Maria. Os alegretenses, óbvio que não gostam, né? Meus amigos de lá, me desculpem, mas enfim. Isso eu gosto de reforçar, porque Santa Maria é realmente uma cidade que eu gosto muito. A gente já conversou a respeito disso, enfim, até em função de evento e tudo mais. Realmente, parabéns, Rodrigo. Obrigado, obrigado por ter vindo aqui. E depois, quando tu estiver lá totalmente prefeito, daí assumindo, a gente conversa de novo para falar sobre os desafios lá. Daí vamos ver se já caiu a ficha. Não, vai ser um super prazer. Fico super à disposição, sim, para a gente voltar a conversar, né? Numa outra oportunidade. E realmente é um desafio, assim, que me motiva muito, sabe? Porque, como a gente falou no início, né? A oportunidade se apresentou. Não é uma coisa fácil, mas a gente quer dar o melhor. Eu sempre comento assim, quando as pessoas vêm me abraçar, me cumprimentar e dizer, votei em ti, eu falei, eu vou honrar o teu voto de confiança com muito trabalho, com muita dedicação, com muita seriedade. Vou tentar fazer o meu melhor. Espero que esse meu melhor traga benefícios para a nossa cidade, do tamanho, da dimensão do que eu gostaria que fosse, né? Do esforço que eu vou empenhar. Então eu estou muito, muito motivado, muito esperançoso, mas eu também tenho consciência que, mais do que nunca, a gente precisa atuar de forma conjunta, de forma colaborativa, de todos nós indo para o mesmo lado, né? Então, vamos lá. É um baita desafio, mas estamos muito confiantes. Legal. Rodrigo, obrigado. E para você que assistiu, por favor, deixe um like, eu sei que você vai gostar. Se não gostar, nem precisa voltar aqui mais no canal. E inscreva-se se você não é inscrito ainda e não esquece de assistir a primeira conversa que eu tive com o Rodrigo aqui no Osório Cast Mais, lembrando que esse projeto surgiu para chamar pessoas que tivessem algo mais interessante a nos contar, que fossem histórias que pudessem trazer mais informação para você. Então é para isso que serve o Osório Cast Mais. Rodrigão, muito obrigado. Rodrigão da Massa. Abraço. Valeu, obrigado. Até mais. Tchau.